20 de agosto de 2020, às 4 horas da tarde, damos início então ao nosso webinar Reforma Tributária, Perspectivas e Impactos. Boa tarde a todos, sou Leonardo Freitas de Paula, secretário-geral da Câmara Italiana de Minas Gerais, e seguirei os senhores nessa atividade dessa tarde. Inicialmente, queria somente repassar algumas informações sobre o nosso evento. Os microfones ficarão todos no mute, e o chat ficará habilitado, de forma que possam fazer perguntas para os palestrantes durante as apresentações, e eles procurarão responder durante as próprias apresentações ou ao término. Desde já, contamos com a participação de todos e com a interação. É muito importante para o evento. Desde o início do ano, a reforma tributária vem sendo tratada pelo governo federal e pelo Congresso Nacional com certa prioridade. Ainda no contexto do Covid-19, que atrasou a articulação entre o Planalto e o Parlamento, as discussões sobre a reforma foram retomadas. Os debates em torno da agenda têm mobilizado políticos, juristas, empresas e sociedades na tentativa de fortalecer os pontos de aceite geral e encontrar soluções para as propostas menos consensuais. Divergências à parte, especialistas são unânimes ao afirmar que a reforma tributária nunca esteve tão próxima de ser aprovada, dada sua real urgência e disposição dos setores públicos e privados em se dedicar ao tema. Nesse momento crucial, é essencial dialogar sobre os desdobramentos que a reforma poderá trazer e, pensando nisso, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais promove este seminário para discutirmos o tema e como seus impactos no setor tributário vão aumentar a competitividade do setor privado brasileiro. Para abordar esta e outras questões e trazer à tona novos cenários, recebemos hoje 3 renovados juristas especializados em direito tributário para discutir a reforma como o eixo do desenvolvimento do país, principalmente no contexto da retomada econômica pós-pandêmica. Adriano Muzzi, sócio da Manussi Advogados, é especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito Milton Campos e pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Obrigado pela presença, Adriano. É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde. Temos também conosco Márcio Lima, diretor jurídico de Business Development da Fiat Chrysler Latam, vice-presidente da Anfávia, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos, especialista em Gestão Estratégica e Finanças pela UFMG, graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos e Ciências Contábeis pela PUC Minas e professora universitária. Márcio, muito obrigado pela sua participação, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde. Como terceiro palestrante, debatedor, temos o Dr. Matheus Bonacorsi, sócio-diretor da Matheus Bonacorsi Advocacia e Consultoria Empresarial, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Direito pela Universidade FUMEC, especialista em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pela Universidade FUMEC e professor universitário. Matheus, muito obrigado por sua presença. Não posso também deixar de agradecer os nossos parceiros que colaboraram e tornaram possível essa iniciativa. Agradeço à Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu presidente, Dr. Olinto, e agradeço ao Consulado da Itália, Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, na figura do seu cônsul, e do Consulado da Itália em Belo Horizonte, na figura do cônsul. Ouviremos, então, a saudação do presidente da Câmara Italiana de Minas Gerais, o Dr. Valentino Risioli. Dr. Muzzi, Dr. Bonacorsi, muito obrigado para participar a esta sessão que realmente é extremamente importante. Você fala do Dr. Márcio Lima, querido amigo e colega, não? Eu queria começar com as palavras de um presidente. Não lembro se o Márcio estava presente ou não, mas eu perguntei a um dos nossos presidente da República, presidente, por que o senhor não está querendo fazer a reforma tributária? Fui direto no assunto.
Ele me respondeu, simples, no Brasil ninguém quer pagar impostos. E aqui, todas as vezes que se abre discussão sobre esse assunto, é uma briga muito grande, porque cada um defende o próprio, mas sem pensar um conjunto geral do Brasil. Então, é difícil realmente, porque nós latinos temos esse probleminha, não, de não querer pagar imposto. Estou falando porque, como italiano, não tem muita diferença entre... O doutor Marcelino conhece muito bem. Então, para não falar dos franceses, dos espanhóis, etc. Não. Mas eu acho que é devido também à responsabilidade dos órgãos oficiais do país que não dão o exemplo. Não são exemplo. Eu, depois daquele que me falou o presidente, falei para ele, falou, mas, presidente, o que o governo quer fazer? O que está fazendo como exemplo? Que nós temos que dar exemplos para a população estar juntos. E aí, como sempre, ele era um grande político e saiu da tangente sem falar nada. Na realidade, eu acho que o emaranhado de impostos brasileiros é o maior problema, do meu ponto de vista pessoal. Não acho que o nível dos impostos no Brasil sejam muito altos, não. Tem alguns, como o setor automotivo, que estão desproporcionais, mas na maioria, na média geral, eu acho que não é o grande. O grande problema, o esporte a não pagar imposto, porque realmente o custo que tem para pagar imposto é extremamente alto no Brasil. Você paga muito mais imposto no suporte que você tem que dar às empresas do que os impostos mesmo. Então, é algo que sempre atormentou os empresários e, sobretudo, é algo que sempre atormentou os empresários que vêm de fora, porque realmente entender o sistema brasileiro é bastante complicado. Então, aquele que eu gostaria de ouvir dos senhores agora, que parece que realmente estamos indo para frente com a reforma, qual seria o parecer dos senhores sobre o futuro do sistema tributário brasileiro? Muito obrigado e lascio a palavra aos senhores. Obrigado. Obrigado, doutor Rizioli. Temos aqui também conosco o presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul e parceiro, advogado, doutor Felipe Anselmo Olinto, a quem também passo a palavra para uma saudação nesta tarde. Leonardo, muito obrigado pela gentileza, um abraço ao amigo Valentino Rizioli, parabéns pelos palestrantes selecionados para esclarecer a nós essas questões tão difíceis de compreensão do povo brasileiro. Agradeço a deferência, desejo a todos aí um grande evento, que certamente será muito esclarecedor. Grande abraço a todos. Obrigado. Ok. Obrigado, presidente Felipe. Então, vamos então para o momento técnico dessa tarde. Eu dou a palavra agora ao Adriano Muzzi, que inicia a sua apresentação, e em seguida convide os demais palestrantes a intervirem durante o evento. Bom giorno a tutti. É um prazer muito grande fazer parte desse evento e espero que possamos tratar da forma mais clara possível um tema que é bastante espinhoso. E a gente vai começar aqui falando um pouco da nossa realidade tributária no Brasil. Eu acho que o presidente Valentino já tocou um ponto bem interessante, né? O problema principal nosso não é o quanto tributamos em relação ao nosso PIB, porque se a gente for olhar isso, a gente está mais ou menos dentro dos limites da OCDE. O problema é a complexidade, né?
Então, você vê os gráficos, a gente buscou fazer uma coisa gráfica aqui para demonstrar de forma clara. O Brasil é 3 vezes mais complexo, 4 vezes mais complexo que os demais países, inclusive se a gente comparar com os países da América Latina. Então, o que a gente vê nos projetos de reforma tributária hoje é uma tentativa de simplificar o sistema. A gente não falando, pelo menos na minha visão, em redução da carga tributária por enquanto, mas sim em uma simplificação e facilitação do ato de pagar impostos, porque esse ato por si só já é extremamente complexo no Brasil. E aí, para fazer a saudação inicial e apresentar um pouco da sua visão sobre a realidade tributária do Brasil, eu passo a palavra para o Dr. Márcio Lima. Boa tarde a todos. Uma boa tarde em especial, doutor Rafael Peano, amigo, um grande mentor profissional, pessoa que eu tenho um grande carinho por ter me dado grandes oportunidades quando eu ainda era um garoto e não usava óculos, né? E também não tinha cabelo branco. E é uma pessoa que muito me ensinou a tentar ter um olhar do tributário voltado para o business, voltado para agregar valor para a empresa. O Isioli também, grande mestre, pessoa que devo muito, um grande admirador, e todos os demais colegas aqui. Eu acho que o Brasil está num momento, talvez no melhor momento, para se discutir a reforma tributária, né? A reforma tributária ela vem sendo feita, na minha visão, de forma fatiada. De quando nós apresentávamos a reforma tributária lá em 2000, nas 2 últimas décadas, a gente percebe que o Brasil muito avançou. O Brasil, se a gente olhar um pouco, a gente tinha um sistema de cumulatividade de impostos, que era uma coisa absurda, impactava diretamente no business, na estrutura das empresas. E o Brasil, nas últimas 2 décadas, avançou com erros, com falhas, mas avançou. O Brasil deu um grande salto. Nós temos um modelo hoje mais próximo de um IVA, de um VAT, de uma não cumulatividade, apesar de ainda termos grandes falhas no sistema, um contencioso tributário hoje que supera 1 trilhão, é uma coisa inacreditável. Então, nós temos um contencioso tributário que talvez seja o grande problema do sistema tributário nosso, que é a insegurança jurídica. Além disso, nós temos um problema crônico de créditos tributários acumulados. Então, nós temos um modelo de tributação que, de certa forma, é um modelo com avanços, como foi dito aqui, mas que, na prática, ele ainda é um problema sério, né? Vamos imaginar, só o setor automotivo tem hoje 15 bilhões de reais em créditos tributários. Imagina 15 bilhões de reais se pudessem ser investidos em pesquisa, em desenvolvimento, pudesse ser investido em competitividade dos fornecedores, porque quando falamos da indústria, falamos de toda a cadeia e não apenas de uma ponta. Então, acho que esse debate, esse momento é fundamental para estarmos falando de reforma tributária, desse avanço que o Brasil se propõe. Só para finalizar, é importante, o Brasil era inimaginável que houvesse uma reforma trabalhista, talvez mais difícil que a reforma tributária. Estava no DNA do país uma legislação muito pró-trabalhador e que afastava o negócio, afastava o ambiente de negócio, dificultava. O Brasil fez uma reforma tributária muito decente, uma reforma trabalhista muito decente. Também na previdenciária, olha, a gente viu que a Europa sofre para implementar uma reforma previdenciária. O Brasil conseguiu fazer uma reforma tributária também muito louvável, com um avanço
e com uma previsibilidade, uma coisa realmente que aqueles mais crentes não acreditavam nessas reformas que o Brasil fez. Também a lei do teto dos gastos, que hoje vem sendo muito discutida, a lei do teto dos gastos é uma lei tão importante quanto a lei de responsabilidade fiscal, que foi implementada na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que até hoje permitiu a competitividade e o progresso do Brasil. Então, é muito claro que o Brasil, em pouco tempo, tem implementado reformas bastante significativas. Então, esse é um momento oportuno para estarmos falando sobre reforma tributária. Nós temos o costume, eu concordo muito com o que diz o doutor Isioli, muitas vezes não gostamos de pagar impostos, mas mais ainda, né? Nós temos por vício criticar e não participar na construção das reformas. Então, agora é o momento que a gente tem de participar na construção, de irmos ao Congresso, de apresentarmos emendas, porque o assunto é muito complexo e a hora de atuar, a hora dos empresários trabalharem, a hora das associações, a hora de fazer acontecer como a Câmara italiana está fazendo, de trazer esse debate, a hora é essa, porque nós temos alguns textos de proposta que nós vamos ver agora que estão em discussão no Congresso Nacional. Perfeito. Passo a palavra para o doutor Matheus fazer seus comentários iniciais. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, dada pela Câmara, pelo seu presidente aí, Risioli, pelo Leonardo, secretário-geral. Obrigado aí pelo convite também, Adriano, e é um prazer falar com você, Márcio, e todos os demais aí que estão participando. Pegando o gancho aí do que o Márcio falou, com muita propriedade, acho que o momento é este mesmo, né? A lei de responsabilidade fiscal e a lei de teto orçamentário fizeram com que nós chegássemos nesse momento árduo, né, de enfrentar essa discussão no país. Já tivemos, como você bem lembrou, Márcio, a reforma trabalhista, que era impensável até então, e agora precisamos, sim, da reforma tributária e depois da reforma administrativa, né, para conter um pouquinho os gastos do poder público, porque de nada vai adiantar a gente melhorar a reforma, a parte tributária, né, a otimizar a arrecadação, simplificar, deixá-la mais transparente, se depois o governo, o poder público, continua gastando de maneira desproporcional em relação à sua própria receita. Eu acho que o momento é muito oportuno e o governo foi bem inteligente porque realmente ele fatiou, né, ele viu que, dentro do que o Risioli falou, existe uma certa resistência, aliás, uma grande resistência por vários setores do país, né, nessa reforma, porque cada um, infelizmente, não quer abrir mão dos seus benefícios e das suas vantagens em prol da coletividade. Então, o governo foi muito inteligente em vez de discutir de maneira global e mais profunda uma reforma ampla, ele vai discutir, pelo menos essa é a proposta, essa é a agenda da Receita Federal, de maneira sucessiva, né? Nós podemos perceber que o panorama atual primeiro, no primeiro momento, discutir o IVA federal, né, ou até mesmo estadual, porque dentro de uma das PECs, né, das propostas de emenda constitucional, esse IVA seria de competência estadual, mas, enfim, um tributo sobre bens e serviços. Depois de discutir isso, que envolve bastante os estados e os municípios, passaria por uma segunda etapa, que seria discutir o IPI, que seria, então, um imposto seletivo, né, com base em algumas externalidades negativas, ou seja, alguns produtos específicos somente que sofreriam essa influência desse imposto, a incidência. Depois, num terceiro momento, passar a discussão, então, sobre o imposto de renda, e aí imposto de renda da pessoa física e jurídica, mexendo na tabela do imposto de renda, tentando, né, objetivando aí uma maior distribuição de renda, né, e uma tributação conforme a renda efetiva da pessoa física ou jurídica, e também aí dentro dessa reforma
do imposto de renda a tributação eventual dos dividendos, né, e dos lucros, o que nos preocupa, né, para os grupos, as empresas holdings, controladoras, a tributação de dividendos da Bolsa de Valores, né, de investidores, pessoas físicas, de fundo imobiliário, enfim. Mas o governo diz que, em contrapartida a essa tributação de dividendos, ele teria uma redução, uma menor carga tributária, uma desoneração na tributação da pessoa jurídica, né, no imposto de renda da pessoa jurídica que cairia. Vamos aguardar. E uma quarta e última etapa é, sim, aí, reformular e desonerar a folha de pagamento, né? Então, aí ter uma efetiva diminuição na folha de salário e a redução sobre o custo, que também é um problema muito grande aqui no país, sobre o custo do trabalho formal, né? Do trabalho seletista, com base na CLT, com a carteira assinada, que no nosso país tem uma incidência de carga previdenciária muito grande. Então, dentro dessa perspectiva de fatiamento, né, de etapas sucessivas, eu penso que o governo foi muito inteligente, porque assim ele vai quebrando a resistência, a barreira e conseguindo a reforma aos poucos. E o projeto que agora foi apresentado à Câmara, né, o PL 3887 de 2020, agora apresentado dia 21 de junho de 2020, está dentro dessa perspectiva e discute a criação aí da CBS, né, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que o doutor Adriano aí vai nos apresentar. Essa é a primeira iniciativa, né, de criar, então, essa contribuição, que vai ter o papel de um IVA federal, né? E lembrando que já existe, sim, no Congresso Nacional, né, duas outras iniciativas, mas que propõem uma reforma mais ampla, né, que é a PEC 45 de 2019, que está na Câmara dos Deputados, e a PEC 110 de 2019, que está no Senado Federal. Porém, essas duas iniciativas propõem uma emenda na Constituição e uma reforma mais global. E aí vem toda a resistência que foi falada aí pelo nosso presidente. Então, eu estou acreditando bastante, estou muito otimista, igual o Márcio disse, de que o momento é agora, de que as entidades tem que se movimentar, a sociedade civil tem que fazer propostas para que esse projeto do PL, pelo menos, avance e a gente consiga, num primeiro momento, criar esse imposto sobre valor agregado federal. É isso. Perfeito. Eu concordo com vocês, eu tenho uma visão otimista também. Eu acho que é o momento perfeito para a reforma e acredito que nós tenhamos boas novidades esse ano. Então, já seguindo aqui, qual que é a nossa ideia? É de apresentar os 3 projetos, explicar as diferenças entre eles, e 2 projetos, como o Dr. Matheus disse, são as 2 emendas, né, a 45 e a 110, e temos o projeto do governo, que o governo teve um approach diferente, né, uma estratégia de apresentar a reforma de forma fatiada, com um projeto de lei que tem um quórum muito mais simples de aprovação, um processo mais tranquilo no Congresso Nacional, e a ideia é, aos poucos, ir apresentando os demais tributos, como o pessoal já disse, né? Então, hoje nós temos uma proposta de lei para a criação de um novo tributo que se chamaria Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse tributo reuniria em si o COFINS, que hoje nós temos o COFINS sobre as receitas, sobre a importação, o PIS/PASEP, que incide sobre as mesmas bases, e também o PIS/PASEP sobre a folha de salários, né? Seria uma espécie de IVA federal, unificando todos esses tributos em um só e simplificando, né, a incidência deles. O fato gerador ele é bem amplo, operações com bens e serviços, né, e visando aí abranger todas as operações que ocorrerem de pessoas jurídicas. E aí, para fazer vou passar a bola para o Márcio fazer um breve comentário sobre o conceito desse tributo e sobre quais são as impressões dele sobre o CBS. Esse talvez seja o ponto central da reforma tributária. O governo federal, ao propor a CBS, ele veio trazer a unificação do PIS e COFINS e uma espécie de um teste para entender como isso vai se comportar. Então, dentro da proposta do governo, o primeiro ponto cria-se a CBS
que em tese é muito parecido com o PIS e COFINS, né? O PIS e COFINS nós falamos como se fosse apenas um tributo, já virou um nome PIS/COFINS. Então ele nada mais é do que a transformação nesse primeiro momento do PIS e COFINS em CBS, mas com uma grande possibilidade de se tornar o único imposto com a característica de um IVA no Brasil. Então, ele, naturalmente, no segundo momento, ele teria também, ele poderia alcançar o IPI, e os estados também migrariam em algum momento também para dentro do CBS. Mas isso não está no projeto. O projeto hoje é um projeto que prevê a unificação do PIS e da COFINS, que é com a criação da CBS, alguns aspectos que nos trazem alguma preocupação como indústria. Primeiro, foi dito aqui mais cedo que só o setor automobilístico tem 15 bilhões de créditos tributários. Quando o governo migra o atual PIS e COFINS para a CBS, qual a garantia que se tem de monetização desses créditos? Eu não acredito de forma alguma que esses créditos seriam perdidos ou que o governo pense em atrasar a sua liberação, mas é um risco. Então, existem emendas que foram apresentadas no Congresso Nacional e é importante que os senhores também estejam atentos a isso, para a apresentação de emendas no sentido de garantir a restituição do imposto que tem hoje na conta gráfica das empresas. Uma das alternativas que foi apresentado e chegou, inclusive, ao ministro Paulo Guedes, também à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, foi a possibilidade de transformar os créditos tributários que existem atualmente em títulos do governo federal. Então, isso seria uma boa medida para os créditos acumulados que se tem hoje. Então, esse é o primeiro ponto em relação à CBS. O segundo ponto é em relação à alíquota. O governo vem colocando uma alíquota de 25%, que está em discussão. É uma alíquota que tem um impacto significativo. Para alguns setores haveria aumento da carga tributária, uma vez que a alíquota é única, não haveria alíquota separada ou diferenciada, então você teria apenas uma alíquota. É natural que alguns setores tenham um impacto de aumento de carga tributária e outros talvez até uma possível redução. Não acredito, mas pode ser que algum segmento acabe se beneficiando. Foi feito um pedido também, 25%, e o governo federal sinaliza 25% após a unificação de todos os tributos, e o governo federal sinaliza que nessa primeira fase a alíquota seria de 12%. Então, 11,9%, 12%. Que hoje a alíquota de 9,25% por dentro é aquele cálculo maluco, ela chega ali em 10,3%. Então, mais ou menos, você tem um aumento de carga tributária para alguns setores, como eu falei, em especial serviços, mas uma regra geral, ela não teria neste primeiro momento, com uma alíquota de 11%, 12%. Mas ficam algumas questões, né? Assim, haveria tributação, é possível uma tributação diferenciada para alguns setores? Exemplo, setores que beneficiam o meio ambiente. Na Constituição Federal existe essa prerrogativa que o governo pode ter um tratamento diferenciado, tanto para incentivos regionais, quanto para tecnologias ou para aquilo que impacte o meio ambiente. Então, em relação a isto, tem aí as novas tecnologias, por exemplo, nós do setor automobilístico defendemos muito a questão do uso do etanol. O etanol, ele sem dúvida traz um grande ganho ambiental, e ele deveria trazer também um incentivo tributário, ou seja, é melhor utilizar um combustível fóssil com dano ambiental ou você utilizar um combustível verde, que você tem um ganho ambiental ao invés de um dano.
Então, isso deveria ser previsto na alíquota do tributo, algum incentivo dessa natureza. E isso, a proposta hoje que está em discussão, ela não apresenta essa possibilidade. Ela é uma alíquota única para todos os produtos, dependendo do momento. Nesse primeiro momento, a proposta do governo não apresenta alíquota, mas é em torno aí entre 11% e 12%, e já na proposta da CBS, da emenda constitucional, que está na Câmara, já se fala em 25%. Perfeito. Matheus, seus comentários iniciais aí sobre o conceito do CBS. Adriano, eu queria só pegar o gancho daquela sua fala que disse sobre a PEC e o PL, né? Voltando ao que a gente disse inicialmente, e talvez se esclarecendo melhor para o público. O governo fatiou, mas não fatiou essa reforma, primeiro, para quebrar essa resistência e quebrar o engessamento que existe na nossa própria Constituição. Então, só a título de esclarecimento, se a gente prosseguir com o projeto de lei, né, dentro do que nós vamos discutir aqui hoje, o governo precisa somente de uma maioria simples de aprovação dos presentes no Congresso Nacional, ao passo que aqueles outros dois projetos, que também nós vamos falar, que são as PECs, que muda todo o sistema tributário, ele precisa de 3/5 do Congresso aprovando em 2 turnos em cada casa, ou seja, 3/5 na Câmara dos Deputados e 3/5 no Senado. Então, a ideia do governo é fatiar e ultrapassar essa resistência através também do próprio engessamento que consta na nossa Constituição. E pegando, então, aí o ponto que o Márcio bem falou, uma coisa que nos preocupa também é justamente esses créditos antigos, né? Nessa fase de transição, a princípio o projeto fala de 6 meses para poder utilizar esses créditos, mas devido ao acúmulo, né, exorbitante durante todos esses anos, a gente acredita que vai ser impossível a utilização dentro desse prazo previsto. Aí essa ideia do título público, né, seria uma alternativa, né? Não sei se é a mais viável, mas seria uma alternativa para que a empresa não perdesse então dinheiro e tivesse como monetizar esse crédito que está lá acumulado e não foi efetivamente utilizado. Sobre a CBS, Adriano, especificamente, o que me preocupa, o que me chama a atenção é um possível aumento da carga tributária, né, que isso pode resultar dentro da cadeia produtiva. Nós podemos falar mais para frente aí o que isso pode repercutir em alguns setores. E a base de cálculo, né? O governo, dentro desse projeto, apesar de ter colocado aí a alíquota de 12% só para esse IVA, chegando aos 25%, igual o Márcio bem falou, no total, mas é a alíquota. Ok, mas isso incide, então, esse percentual incide sobre uma base de cálculo. E a base de cálculo, o governo ampliou na medida em que ele vai tributar a venda de serviços, né, em qualquer operação, a prestação de serviço, desculpa, a venda de produtos, e tem uma última disposição que fala qualquer outra receita de pessoa jurídica ou do seu objeto social. Ou seja, algumas outras atividades que não estavam sendo tributadas pelo PIS/COFINS, né, na esfera federal, vão passar a ser. Por exemplo, a cessão de direitos, licenciamentos, locação, arrendamento, cessão de uso, que eram algumas atividades que fugiam à tributação. Então, penso que nós temos que analisar bem esse projeto e fazer mesmo as emendas, as propostas, porque acredito que vai implicar no aumento de carga tributária acumulada, né, dentro da cadeia produtiva e também na base de cálculo. Perfeito. Eu acho que dos temas aqui do slide seguinte, vocês já trataram aí algumas coisas bem relevantes, né? A questão dos contribuintes, a alíquota, né, que no projeto do governo é de 12%, mas como o Márcio disse, isso é a fatia que o governo federal quer ficar do IVA, né? A gente vai ver lá que nas emendas já tem uma composição bem maior, né? E foi feito um regime diferenciado aí para as entidades financeiras, que é de 5,8%, mas sem qualquer direito a crédito. E o governo
em virtude das imensas discussões que nós tivemos aí, de um tributo na base de cálculo do outro, de fórmulas totalmente esdrúxulas, né, de se calcular o tributo devido. Ele já deixou bem claro que o cálculo vai ser o que a gente chama de por fora, né? Então, você vai excluir o ICMS, o ISS e a própria CBS da base de cálculo, que é a forma correta de se calcular, mas ainda assim eu concordo com vocês, eu vejo que teremos um aumento da carga tributária mesmo para as empresas no lucro real, que já pagam aí mais ou menos 9,25%. Um ponto bem interessante aqui, já até para passar a palavra para vocês, é a questão do crédito. O projeto do governo, ele traz aí uma perspectiva de crédito amplo, né? Basta que você receba uma nota fiscal com o tributo destacado, né, o contributo lá exposto na nota, que você poderá tomar esse crédito. E isso a gente tira aí um dos maiores contenciosos que nós temos hoje, que é a discussão sobre o que é crédito de PiscoFins, o que é insumo, né? E temos aí uma discussão que se arrasta há muito tempo, decisões conflitantes, às vezes a empresa segue o que o STJ definiu, mas um fiscal da Receita entende de forma diferente, então a gente acaba tirando um pouco essa questão da litigiosidade. E aí é nesse ponto que eu faço uma provocação aos colegas. Se vocês entendem que essa forma de crédito que está lá no projeto, ela atende à não cumulatividade plena, que é o que se busca com o IVA, e a neutralidade que a gente busca alcançar. Passo inicialmente aí a palavra para o Matheus e depois para o Márcio. Ô, Adriano, nesse ponto eu acho que o projeto foi bem feliz, sabe? Foi bem feliz porque, igual você bem disse, ele vai diminuir essa litigiosidade que hoje existe, né? Pelo fato da discussão estar ainda existente, né? Num recurso extraordinário, ou seja, lá no Supremo, para ainda terminar de julgar, se pode ou não pode excluir ali do cálculo do PIS e COFINS, que é o imposto atual, os outros impostos que já foram pagos, né? O ICMS, o ISS, né? E dessa não cumulatividade. Então, nesse ponto, o projeto vem a dar uma certa segurança ao contribuinte na medida em que, de maneira expressa, ele reconhece que não compõem, né? Não fazem parte da base de cálculo o ICMS, o ISSQN, né? E o próprio a CBS. E aí o cálculo é por fora e não por dentro, como o Márcio bem disse, que é um cálculo dificílimo de se fazer atualmente dentro do regime atual do PIS/COFINS e até mesmo do próprio ICMS. Então, eu acredito que, nesse ponto, o projeto foi muito bom e desonera, né? E desonera a partir do momento que você pode se creditar do imposto que já foi pago na etapa anterior, você teria que pagar somente, então, o chamado valor agregado. E aí, nesse sentido, tende a desonerar o contribuinte. Então, eu acho que ele foi bem feliz. Agora, claro que ainda tem algumas questões para serem esclarecidas, né? Em alguns regimes específicos, diferenciados, que foram tratados pela legislação, mas, de modo geral, acho que traz uma segurança para o contribuinte a partir do momento que ele pode, então, se apropriar desse crédito que vai ser destacado na operação anterior, né? Com exceção aí do Simples Nacional, que, no meu ponto de vista, toda vez que tiver uma empresa do Simples Nacional, que é 85% hoje do volume, né, da quantidade de empresas no país, essa empresa, por estar no regime já diferenciado, não vai poder tomar esse crédito. A pessoa que comprar dessa empresa, sim, ela vai tomar o crédito do valor que ele pagou ou vai pagar de CBS, mas ele, propriamente, por ele já estar dentro do Simples, não vai poder tomar o crédito do que foi pago pelo produtor, pelo importador. E, consequentemente, o preço do produto vai aumentar e isso vai gerar em toda a cadeia um aumento no preço lá para o consumidor final. Mas eu acho que foi bacana no sentido de buscar essa neutralidade através da exclusão da exclusão do imposto da etapa anterior, buscando a não cumulatividade plena, né? Perfeito. Márcio, suas impressões sobre esses pontos do projeto. Não, André, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não.
concordo plenamente com o que diz o Matheus e acho que é desnecessário percorrer sobre esse tema. Também concordo, acho que o governo foi muito feliz e, sem dúvida, é um avanço que a gente está tendo aí no conceito de uma não cumulatividade de verdade. Perfeito. Eu penso da mesma forma, acho que esse foi um ponto muito bom da proposta e também excluir os tributos da base de cálculo, acho que é uma evolução, né, e a gente vai diminuir a litigiosidade. Bom, outro ponto bastante relevante, que aí gostaria de escutar o Márcio, são as alterações no regime monofásico, né? Hoje, só para explicar para o pessoal, nós temos o PIS/COFINS numa sistemática cumulativa, né, que são as empresas do lucro presumido, paga uma alíquota de 3,65%, e não toma nenhum crédito. O sistema não cumulativo, que as empresas tomam créditos, mas é uma coisa bastante complexa, que tem que ser itens essenciais e relevantes no processo produtivo ou no serviço. E temos o sistema monofásico, que é uma espécie de substituição tributária dentro do PIS/COFINS, e que o projeto também ele está alterando, né? Isso atinge diretamente o setor automotivo, né? Tanto as autopeças quanto os veículos. Então, eu queria saber as impressões do Márcio sobre essas alterações no regime monofásico. A monofasia foi um grande ganho que o setor teve na década de 90, isso, 2000, pelo seguinte, havia-se uma grande sonegação de tributos e também venda de veículos, pessoas não autorizadas, peças. Então, num determinado momento, havia uma grande informalidade e uma baixa e uma sonegação fiscal. Ao se atribuir a monofasia, o que o governo fez? Ele deslocou a fiscalização, ao invés dele ter que fiscalizar cada concessionária, cada posto de revenda, ele concentrou nas montadoras. E, com isso, ele deu, de fato, para o mercado. Foi bom, porque acabou reduziu significativamente a concorrência desleal, existia por sonegação tributária entre os próprios revendedores, ou alguns revendedores, e ele concentrou nas montadoras, que têm um padrão de compliance fiscal muito mais robusto e são sujeitas a normas nacionais e internacionais e com um rigor ético bem maior. Não do que todas, né, do que algumas especificamente que comportavam de uma forma não correta. Porém, o sistema avançou. Hoje nós temos aí a nota fiscal eletrônica, existe um controle muito maior. Então, eu entendo que o que o governo fez ao mudar o sistema de monofasia e colocando para um sistema de não cumulatividade geral, talvez seja uma tendência natural, nos cria um pouco de preocupação, requer cautela nesse momento, mas é uma tendência natural. Para se ter uma ideia, hoje, as concessionárias, os revendedores de veículos, eles não recolhem o PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS é concentrado na montadora. Então, com esse modelo, ela passa a recolher com uma alíquota aí que a gente está imaginando em torno de 12%, entre 11% e 12%. Então, naturalmente, quando a gente fala de aumento de carga tributária, provavelmente isso já seria um aumento, porque hoje você tem uma alíquota um pouco maior, mas você paga 11,6%, porém 11,6% sobre o preço fábrica. Ao se estabelecer essa nova alíquota, porém sobre o preço da concessionária, tem o markup, tem todos os custos, margem, impostos que você vai passar a tributar. Impostos não nessa nova sistemática, mas markup e os custos da concessionária serão incluídos nessa nova sistemática. Mas tudo depende da alíquota, novamente. Depende da alíquota e é ela que vai ser, para a gente analisar se houve vantagem ou não, ou aumento de carga tributária ou não, vai depender da alíquota que vai ser calibrada. Mas o fim da monofasia, talvez um aumento de restrição à monofasia, seja em decorrência dessa evolução tecnológica natural.
Perfeito. Eu acho que nesse ponto, né, o Brasil é um destaque em termos de digitalização do processo de pagamento de tributos, de obrigações acessórias, né, a própria declaração de imposto de renda. Às vezes eu tenho contato com declarações de outros países, a gente está muito à frente nesse aspecto, né? A tecnologia, então, ela pode ser um aliado para que o fim da monofasia não gere os problemas relatados pelo Márcio, né? Bom, continuando aqui no projeto, nós vamos dar uma acelerada para a gente poder falar legal das emendas, né? A importação vai continuar sendo onerada, né, como já é pelo PIS/COFINS importação, e a exportação desonerada, né, como também já é, isso vai manter. Já discutimos essa questão do saldo excedente de créditos, né, e as preocupações. Se houver saldo excedente do novo tributo, do CBS, ele pode ser compensado com quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal. Já é um sistema dotado hoje, também é um sistema eletrônico, né, e bem, funciona bacana. Então, também é um ponto bom do projeto. Não vai haver alterações no Simples Nacional. E aí um ponto bem interessante que o Matheus levantou, né, hoje, 85% das empresas estão no Simples Nacional e o crédito não vai ser integral. O comitê gestor do Simples Nacional que vai determinar qual que é o crédito efetivo. Então, há uma certa preocupação, principalmente no setor de serviços, né, que você compra muito de empresas do Simples, né, tanto serviços quanto produtos, o tributo a ser compensado vai ser menor. E aí é um ponto, né? Eu vou terminar com essa provocação aqui para a gente terminar o CBS. Vocês entendem, Márcio e Matheus, que haverá um aumento da carga tributária? Porque, na minha concepção, mantida essa alíquota de 12%, em geral, sim. Mas gostaria de escutar a opinião dos colegas aí, começando pelo Matheus. Adriano, eu acredito que sim, né? Dentro até do que a gente falou anteriormente, eu acredito que sim, pelo fato da alíquota, né, ter sido majorada, a base de cálculo ter sido majorada, os intermediários, que são esses distribuidores, né, ou varejistas, a maioria está ali ainda no Simples, e com isso não poder fazer jus à não cumulatividade plena, gerando a neutralidade dessa operação. Então, com isso, ele vai ter que pagar o tributo, porque ele não vai poder se compensar, né? Eu compensar menos, um crédito menor do que efetivamente ele pagou na origem, e, consequentemente, ele vai repassar isso para o consumidor. Então, quem vai pagar a conta, infelizmente, como sempre, somos nós, né, consumidores, desse aumento que possivelmente essa reforma, nesse ponto específico do PL, né, desse projeto de lei, vai gerar. Então, é isso. Eu acredito que nesse ponto, sim, vai gerar um aumento de carga. Fora que algumas operações, Adriano, né, que antes estavam regidas ali por aquelas isenções, assim, chamados gêneros, né, as exonerações, que podiam ser alíquota zero, a própria isenção em si, ou a não incidência, essas operações que não eram tributadas pelo PIS/COFINS agora vão passar a ser. Nessas operações que vão ter essas isenções, vão passar a ser por quê? Porque nessas isenções você não vai tomar o crédito mais presumido, né? Antigamente, apesar de você não pagar quando você tinha alguma desoneração, e aí você fazia jus a esse crédito presumido, mesmo que você não tenha pago o imposto naquela operação, pelo fato da não incidência, isenção, alíquota zero, né? Enfim, qualquer desoneração, você poderia, mesmo não pagando, tomar o crédito e, com isso, desonerar e buscar essa neutralidade, essa não cumulatividade na cadeia. Agora, não, o projeto é expresso que toda e qualquer isenção, no sentido lato de qualquer desoneração, não vai existir o crédito presumido, ou seja, a pessoa não vai poder, então, usufruir do crédito da cadeia anterior e, consequentemente, não vai atingir essa neutralidade na operação, né? Em alguns setores específicos que ainda assim vão continuar sendo beneficiados com essa isenção, com essa alíquota zero, com essa suspensão, com essa não tributação. Perfeito. E aí, Márcio, você acha que vai haver um aumento da carga tributária ou não com o CBS?
Eu acho que para a maioria dos setores, sim, haverá um aumento de carga tributária. Outros, uma minoria não, mas para a maior parte, sim. Essa alíquota precisa ser bem calibrada. Vejam bem, quando se fala que essa proposta permite o creditamento amplo, várias empresas já possuíam ações judiciais para se beneficiar ou para ter o creditamento quase que amplo. Então, sem dúvida, ele elimina um contencioso, ele dá clareza, mas o Superior Tribunal de Justiça ele já vinha com decisões relevantes no sentido de um creditamento um pouco mais amplo em relação ao PIS e COFINS. Então, na prática, muitas empresas já vinham se beneficiando dessa decisão e já estavam enfrentando esse tema nos tribunais e até nos tribunais superiores. Então, quando se fala que vai sair de uma alíquota de 9,25, em alguns casos 4,65, mesmo com o cálculo por dentro, o certo é que o ICMS também já não compunha a base em função da decisão do Supremo. Então, o governo, com essa proposta, ele está limpando muita coisa que era contencioso, que é ótimo, isso é um grande avanço, mas em termos numéricos de carga tributária, eu entendo sim que haverá um aumento da carga tributária. Perfeito. Eu penso da mesma forma, acho que a ideia é simplificar, né, e não reduzir a carga tributária, porque a gente não tem tanto espaço fiscal para isso, ainda mais depois da pandemia, né? Então, é um aspecto para a gente refletir. Sobre a questão das plataformas digitais, nós vamos falar lá no final, que eu acho que faz sentido numa discussão mais ampla. Então, vamos passar aqui para as PECs, né? PEC 45 e PEC 110. Como as PECs são muito próximas, a nossa ideia foi discuti-las em conjunto nesse quadro que compara as duas PECs, né? E discutir também os principais aspectos. Então, nós temos a PEC 45, que é o projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? E patrocinado aí pelo AP, e já tivemos vários eventos com ele apresentando e várias discussões. É uma PEC bem bacana. Ela unificaria os tributos da União, o IPI, o PIS/COFINS e os tributos dos estados e municípios, ICMS e ISS. Por outro lado, a PEC 110, que é a que está no Senado, ela teria uma base um pouco mais ampla, né? Além desses tributos citados, teríamos o IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, Salário, Educação, CID, Combustíveis e o PASEP. Então, eu começo aqui passando a palavra para vocês. Gostaria de saber de vocês se vocês acham que o ideal é o máximo de tributos possíveis, como a emenda, como a PEC 110 está propondo, ou a PEC 45 já é suficiente, começando aí com o Matheus. O Adriano, a PEC 45, né, que unifica 5 tributos, o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, eu vejo como uma viabilidade maior, sabe? Porque essa PEC 45 cria, então, um tributo federal, né? E dentro dessa perspectiva de tributo federal, teria uma alíquota única, que seria igual para todos, em todo o território, independentemente dos estados, sem a possibilidade de qualquer benefício fiscal, e com isso evitaria aquela guerra fiscal, né, entre os estados. Então, eu penso que nesse ponto, a PEC 45 tem essa vantagem de fazer essa simplificação e gerar essa transparência para o setor produtivo. Ao passo que a PEC 110 unifica 9 tributos, né? O IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID, Salário, Educação, ICMS e ISS. Mas ela, na prática, funcionaria como um tributo estadual, né? Que teria recolhido pelo Estado, e através de subalíquotas, né? Teria uma alíquota referência, que seria a alíquota que englobaria os impostos federais, e teria cada estado
e junto com os municípios, determinando as alíquotas estadual e municipal, dando a possibilidade de ter variações ao longo do território e, com isso, manter a guerra fiscal. Por outro lado, a competitividade, né, que quem quiser atrair o setor produtivo diminui a sua carga tributária, mas, por outro lado, gera e continua a gerar a litigiosidade que nós temos hoje também nesse aspecto, além dos créditos, como bem foi falado anteriormente aí pelo Márcio e por você, mas nós temos também essa briga, essa guerra entre os estados. Então, nesse sentido, eu vejo com bons olhos a PEC 45. Né? E tem até um ponto interessante, complementando aqui antes de passar para o Márcio, que o IOF é um imposto que a gente chama de extra fiscal, né? O governo utiliza ele para estimular algumas práticas, igual agora na pandemia o IOF do crédito está zerado para facilitar que as empresas tomem empréstimos com custo menor, né? Então, não sei se ele caberia tão bem aí. Márcio, quais são as suas impressões sobre as duas emendas em relação aos tributos extintos? Eu acho que elas são muito parecidas, né, de uma forma geral, e a 110 ela é mais abrangente. A primeira reflexão por um lado, eu tendo a imaginar que uma reforma tributária sendo feita por etapas, ela é mais adequada ao cenário brasileiro, né? É um cenário tão complexo que daria mais segurança para o sistema você fazer uma reforma por step. Por outro lado, seria perder a grande oportunidade de fazer uma reforma de verdade. Senão, a gente vai continuar enfrentando a reforma tributária e dizendo que deveria ter feito mais, ou que poderia ter feito mais. Para se ter uma ideia, a gente vê nos países uma redução da carga tributária. Estados Unidos, e não só Estados Unidos, mas de uma forma geral, há uma tendência de redução da carga tributária quando se fala de imposto de renda. O ministro Paulo Guedes tem mencionado isso a todo momento, que talvez valesse a pena calibrar um pouco na alíquota da CBS ou de outro tributo que o valha e desonerar e reduzir a alíquota do imposto de renda. Tem a questão de dividendos, regras de transfer pricing, que as nossas regras são regras muito específicas do país, embora sejam boas, mas se o Brasil pensa em uma inserção global, um cenário de competitividade global, deveria ter regras mais próximas daquilo que prega a OCDE. Então, me parece que perder esta oportunidade é continuar colocando o Brasil não como um player global, mas como um coadjuvante nesse sistema. Então, eu faço as duas reflexões. Por um lado, dá mais segurança fazer fatiado, e por outro, é perder a oportunidade de ter uma reforma mais ampla que é tão sonhada e tão esperada. Então, é difícil. Para mim, as duas têm benefícios e têm prejuízos, e eu acho que, no final, as três irão caminhar como uma só. Vai ser a proposta do governo, a pensada juntamente com a PEC 45, a PEC 110, e vai acabar saindo apenas uma proposta e um texto muito baseado na PEC 110, imagino. Perfeito, ótimas ponderações. Eu tenho o mesmo receio que você, Márcio. Meu receio é a CBS ser aprovada e a gente parar por aí, igual foi quando o sistema não cumulativo do PiscoFins foi criado em 2002, 2003. Aquilo que seria uma grande reforma tributária parou por ali, né? Então, é meu receio, mas, por outro lado, é uma boa estratégia do governo. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Bom, um outro tema de bastante relevância é a questão da alíquota, né? Nós não temos nas PECs uma alíquota, até porque não seria uma boa ideia colocar alíquotas na Constituição, mas temos já estimativas, né? Aqui as estimativas que a gente trouxe no quadro são bem próximas daquelas que o Márcio falou e que a gente está escutando, algo em torno de 24% a 25% desse imposto. E aí a minha preocupação e a provocação para os colegas é que a gente descola um pouco da OCDE, aqui dos países desenvolvidos, cuja tributação, né, em países como Estados Unidos, por exemplo, é 10%,
outros têm uma tributação mais ou menos na casa dos 15%. Se a gente for para uma média alta, chega no máximo a uns 18%. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês não acham que essa alíquota está muito elevada. E é isso. Gostaria de começar com o Matheus falando. Ô, Adriano, eu acho sim, com certeza eu acho que realmente de escola, igual você bem falou da OCDE, e vai gerar sim no aumento da carga tributária e na oneração da cadeia produtiva. Então, vejo, como o Márcio falou para a CBS e também agora para as PECs, tudo vai depender da calibragem aí dessas alíquotas para que no final seja uma reforma justa, né? Justa e equânime do ponto de vista fiscal para todo mundo. A princípio, sim, eu vejo como uma alíquota alta e penso que isso tem que ser revisto, né, pelo governo e também dentro do que o Márcio falou, possivelmente essas 3 propostas vão tramitar juntas, né, vão ser reunidas no Congresso e dali vai sair um texto único. Então, e vai ter que ter uma escolha, né? Nós também temos a cruz da espada, né, se é melhor fazer tudo junto ou separado, mas penso que vai ter que ter um texto único e uma definição do governo nesse sentido, se vai caminhar fatiado ou se vai caminhar numa revisão geral. E se for na revisão geral, como que vai ficar essa tributação dos bens e serviços para que a cadeia produtiva seja justa. Então, vai precisar calibrar bem essa alíquota através de um IVA, né, ou estadual ou federal. Perfeito. Queria provocar o Márcio em relação ao setor automotivo, né? Como essa possível alíquota desse grande IVA, unindo tudo, está sendo vista pelo setor automotivo e se isso vai gerar um possível aumento no repasse para o consumidor. Esse assunto tem sido discutido com o governo, tá? A Anfávia tem se encontrado com líderes no Congresso, também com o governo, muito para debater essa preocupação. Da nossa análise preliminar, haveria sim um aumento para alguns veículos em especial, para os pesados, máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, e esse aumento de carga tributária ele é sensível até para a política do governo, ou seja, são tributos que, se você aumenta, você repassa no preço, você repassa na tarifa pública e também impacta em investimentos, de certa forma, setor de construção civil. Então, tem um impacto e a gente vê com preocupação. Alguns, o setor de automóveis, leves, esses, de alguma forma, depende muito, porque vai ser uma mudança da tributação, não no sentido de aumento ou de redução, mas uma mudança, de fato, porque hoje é baseado em cilindrada e deixará de ser em cilindrada. Talvez o governo já vem falando há muitos anos que iria rever essa tributação por outros fatores. Talvez faça sentido, porque, de fato, houve uma mudança do princípio tributário mesmo relacionado a isso. Mas é uma preocupação, sim, é uma preocupação grande e temos acompanhado com sugestões técnicas, com os possíveis impactos que isso possa gerar para a sociedade, não só para o setor. Porque a grande preocupação nossa não é aumento ou não aumento da carga tributária em si, mas aquilo que vai refletir na capacidade de compra do consumidor. O mercado brasileiro, para se ter uma ideia, em 2013, o mercado consumiu 3.730.000 veículos por ano. A previsão é que a gente iria chegar em 2017, 2018, a 4,5 milhões de veículos. Nós chegamos em 2016, 2017, a 1.980.000. Então, o mercado, a queda que se imaginava, a queda que houve em relação ao que se imaginava para o mercado,
foi superior a 50%. E a mesma coisa agora no cenário pandemia, né? Os estudos iniciais apontavam que a gente retomaria os patamares de 2019, que é um patamar baixo, apenas em 2025. Então, uma queda, um aumento de carga tributária, ele teria um impacto ainda maior para o setor. Então, o setor tem visto com bastante preocupação. Hoje, a ociosidade do setor supera 50%. Nossa. É muito interessante a gente ter esse relato, até para a gente ter uma ideia da pandemia, da reforma, né, e dos impactos. Bom, pelo avançar da hora, eu vou passar para cada um comentar alguns dos pontos aqui para a gente conseguir concluir tudo, porque o tema ele é gigantesco, como vocês podem imaginar, né? E então eu vou começar aqui com o imposto seletivo, que além do IBS, né, que seria o nosso IVA, haveria um imposto seletivo, e aí as duas propostas têm uma divergência aqui, né? Na emenda 45, a ideia é o imposto do pecado, entre aspas, né, que é para criar as externalidades aí, evitar que as pessoas consumam determinado produto. Então, seria para a tributação de bebidas, cigarros, né, e o governo já tributa isso muito pesadamente, né? Os cigarros, por exemplo, o IPI ele passa de 200%, né? A grande questão do preço do cigarro é o tributo, né? E já a emenda, a PEC 110, o projeto dela é um imposto mais abrangente, ali já abrangendo outros itens para além daqueles que se quer evitar o consumo, inclusive veículos automotores, combustíveis, telecomunicações, coisas absolutamente essenciais. Então, como envolve os veículos aqui, esse item eu vou pedir para o Márcio falar principalmente desse mais abrangente, né, qual que é a ideia dele e do setor sobre o imposto seletivo. Isso aí tem sido discutido no Congresso e há uma sensibilidade em relação a esse tema. O que diz o imposto seletivo, né? Regra geral, no mundo, ele é adotado tecnicamente para produtos com externalidade negativa. É aquilo que eu não quero que a sociedade consome, cria-se um imposto sobre ele, ou um imposto uma base daquilo que é mais negativo, uma tributação maior. O setor automotivo é o setor que representa 20% do PIB industrial, é um setor que ele movimenta a economia e que ele é o responsável por um grande número de empregos no país. Então, você colocar o automóvel como um vilão nessa história, em um país que tem déficit de transporte público, que não tem um sistema eficiente de transporte público, ainda mais no momento de pandemia, você tem, ou num novo cenário, num pós-pandemia, você querer tributar e concentrar a tributação nesse setor é um grande retrocesso na nossa avaliação. Ele deveria ser estimulado, ele deveria ser impulsionado, como já foi no passado, para aumento de produção, para geração de riqueza, para geração de empregos, aumento de arrecadação. Então, o setor trabalha muito para que esteja fora do imposto seletivo. Nós queremos pagar imposto, nós queremos gerar riqueza, mas também queremos sobreviver e ter maior competitividade. Então, já existe uma emenda que foi apresentada por um dos deputados no sentido de retirar o setor automotivo do rol do imposto seletivo. Perfeito, até porque você, colocando imposto seletivo sobre os automóveis e combustíveis, né, você vai aumentando o custo do frete, você vai gerando aí uma cascata que é justamente o que a reforma tributária visaria eliminar. Essa questão do imposto do pecado também é bem discutível, né, porque o governo está sendo muito paternalista ao falar o que se consumir, o que não se consumir, seria esse o papel do governo,
Mas, enfim. Bom, temos aqui a questão da neutralidade, né? A ideia é que haja uma não cumulatividade ampla, que você possa tomar crédito de todas as suas despesas, né? E eu gostaria aqui de saber do Matheus se ele acha que os projetos estão tratando bem essa questão da neutralidade ou se vamos ter mais controvérsias. Adriano, nesse ponto eu ainda tenho dúvidas, sabe? Sinceramente, eu ainda tenho dúvidas se a proposta que está sendo colocada consegue atingir ou não essa neutralidade. Para mim não ficou claro ainda nos dois projetos, né? Porque vai depender muito da opção que for feita, se o IVA for federal, se o IVA for estadual, ou se vai unificar aqueles 9 tributos ou 5 tributos, e como que isso vai refletir aí ao longo da cadeia tributária para essa possibilidade de compensação, né, e creditamento. A ideia é que seja não cumulativo, né? Mas para mim não ficou claro, e eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais para saber se nós vamos ter segurança jurídica ou não, para poder fazer uma afirmação, né? Não tem como te afirmar, como tem no PL, né, de maneira clara, taxativa, da não cumulatividade, inclusive de maneira feliz pelo governo, deixando claro e diminuindo o contencioso, né, as brigas que hoje existem, mas aqui na PEC eu não enxerguei de maneira clara. Sim, é um ponto bem relevante, né, Matheus? Eu acho que isso tem que ficar, já que a PEC vai mexer na Constituição, que deixa o princípio da não cumulatividade ainda mais claro, né? Porque não é o que acontece hoje. Nós temos uma lei aqui de Minas, né, uma regulamentação de créditos do ICMS que é bem complicada, né? As empresas têm muitos problemas, uma litigiosidade gigantesca, justamente porque o conceito que se adota de não cumulatividade ele é bem capenga, digamos assim. Continuando, as PECs têm mecanismos de compensação de perdas para tentar manter um equilíbrio entre a arrecadação dos estados, né? E aí são coisas de longo prazo, podendo chegar aí até a 30 anos. E para terminar as PECs e a gente passar aqui para as reflexões finais de cada um sobre um modelo desejável de reforma tributária, tem um ponto bem relevante que eu gostaria de saber a opinião do Márcio, que é em relação à flexibilidade da gestão fiscal. Ou seja, se o ideal seria um modelo que fosse fixado de forma federal as alíquotas, ou uma lei complementar vai falar as alíquotas, e aí para determinado estado que se sinta prejudicado ou queira atrair investimento, alterar, ele vai ter que fazer um lobby junto ao Congresso, ou se seria mais razoável dar flexibilidade, tanto para a União, estados e municípios, alterarem a alíquota daquela parte do IPS que pertence a eles. O que você acha, Márcio? Eu acho que deveria ter uma flexibilidade. É fundamental essa competitividade. Nós não temos um Brasil, né? Existem vários Brasis, entre aspas, e sem dúvida, essa flexibilidade é importante. Talvez o texto possa prever um número de alíquotas, por exemplo, 5 alíquotas, ou de tanto a tanto, e os estados terem flexibilidade para isso. Isso é uma discussão que é uma discussão boa, mas alguma flexibilidade deve existir, sem a menor dúvida. Perfeito. A realidade de São Paulo é diferente da realidade de Manaus, que, por sua vez, é diferente de Minas Gerais, que também é diferente do Rio Grande do Sul. Então, tem que ter uma flexibilidade para o gestor, para o chefe de Estado, estabelecer a sua própria política. Perfeito. Acho uma ótima reflexão. Estou totalmente de acordo com isso. Acho que cabe aquele projeto, né? Mais Brasil, menos Brasília, né? Então, que os estados e municípios definam, até para atrair investimentos, que haja uma competição positiva e que se fique bem claro que o crédito vai ser admitido para a gente evitar o problema que nós temos hoje de guerra fiscal, né? Então, acho que seria um item bem relevante para os projetos tratarem. Bom, pelo avançar da hora, nós vamos passar aqui para as reflexões finais. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o Matheus falar rapidamente, né, sobre essa questão dos créditos acumulados, se ele acha que essa
sistemática de devolução em dinheiro funcionaria no Brasil, né? Só explicando um pouco para os nossos convidados, já existe para tributos federais algumas possibilidades na lei de devolução em dinheiro, mas o processo é absolutamente tortuoso. E eu, com 10 anos de advocacia, só tive a oportunidade de conseguir isso para um cliente em 2 oportunidades, mesmo assim com determinação judicial. Então, será que nessa reforma haveria possibilidade, funcionaria essa devolução em dinheiro dos créditos, Matheus? Adriano, lá no PL, né, no projeto de lei que nós falamos anteriormente, isso ficou mais claro, né? A partir do momento em que o contribuinte poderia, durante os próximos 5 anos, né, sobre esses créditos que seriam passíveis de apropriação, ele poderia ou utilizar e compensar com outros tributos federais ou então pedir a restituição. Então, acho que lá ficou bem seguro. A criação aqui através como alternativa aqui dentro das PECs, de um título para pagar esses eventuais créditos que não possam ser compensados ou restituídos, eu acho que não funciona, né? A gente sabe que os títulos são títulos basicamente quase podres, né? A não ser que fossem regulamentados de uma outra maneira, mas eu não imagino que a empresa quer receber esse título com um postergamento, né, um diferimento do pagamento isso no futuro, possivelmente com uma atualização menor do que a inflação e que vai gerar um deságio, né? Então, uma perda. Para mim também não está claro e eu espero que o governo, nesse ponto, mude e deixe essa sistemática do acúmulo de crédito de maneira mais objetiva. Ou seja, se é um valor que já foi pago pelo contribuinte, né, aqui no Brasil as coisas deveriam funcionar de maneira correta, né? Então, é devido. Se é devido, o governo deveria ser o primeiro a dar o exemplo e a pagar o que é devido ao contribuinte, né? Então, eu penso que tudo que a gente litiga aqui, que a gente pede ao poder público, parece um favor, parece que nós estamos... que nós não temos o direito, né, que o governo está fazendo um favor de nos restituir ou nos pagar aquilo que nós já temos o direito e, infelizmente, isso não é respeitado. Então, eu espero que nessa reforma isso fique claro também. Perfeito, Matheus, ótimos pontos. Bom, vou tratar rapidamente 2 itens aqui e aí já vou passar a palavra para as considerações finais e depois, se o Léo nos autorizar, responder aí pelo menos uma pergunta. Bom, nós temos aqui também as 2 emendas têm um prazo de migração, então o tributo seria criado com uma alíquota baixinha para que ele fosse sendo testado e essa alíquota iria aumentando e a dos demais tributos diminuindo, né, para no final ele ter substituição. Tem prazos aí, o prazo de 10 anos na emenda 45, né? Então é um item que vai ser discutido e também uma possibilidade de acabar com o regime de substituição tributária, que é o pesadelo aí de muitos dos empresários, né? Bom, passando aqui para as reflexões finais, a gente já discutiu um pouco disso, são sugestões aqui de itens para vocês abordarem, mas queria passar a palavra para o Márcio falar, na visão dele, qual seria o modelo tributário dentro da nossa realidade brasileira mais adequado em questão de tributação de renda, consumo e folha de salários, e se ele acha que essa ideia de se criar um tributo sobre serviços digitais seria uma alternativa válida, como se tem discutido. Acho que no mundo existem 2 modalidades de tributo, né, assim, que são as mais difundidas. Nós temos o tributo que é o IVA, o VAT, e temos o imposto de renda. Depois nós temos ali alguns periféricos em função de os impostos regulatórios, mas a base de qualquer sistema tributário é o IVA e o imposto de renda. Então, esses são impostos claros, porque o imposto de renda você está tributando o lucro da empresa e o IVA você está tributando o produto, aquilo que é o objeto de consumo. Então, quando a gente foge desses parâmetros e começa a colocar outra modalidade, é uma inovação
com precedentes que não são muito bons. Então, quando a gente fala, por exemplo, do famoso imposto digital, e aí pode-se chamar de imposto digital, imposto sobre pagamento ou imposto sobre movimentação financeira, que hoje é um pecado chamado CPMF, você acaba não tendo um modelo para falar se deu certo ou se deu errado, né? No Brasil deu errado por outras razões. Porém, é inegável que o sistema mudou. Isso eu concordo com o governo, né? Você tem que reduzir a carga tributária e tem que aumentar a base de tributação. Então, a alegação de que uma CPMF, um tributo digital, ele amplia a base de arrecadação é verdadeira? Sem dúvida que ela é verdadeira. Então, o ponto aqui é, para se experimentar esse tributo, qual é a redução que se propõe e outra base de tributação. Então, nós temos que ter algo concreto de um lado e algo concreto do outro. A sociedade, ela não é contra ou a favor de um ou outro modelo de tributação. Agora, a sociedade é 100% contra o aumento de carga tributária. Então, eu entendo que isso talvez aconteça, a tributação digital, porque é uma nova realidade de mercado, mas o que se espera é um bom debate sobre isso, para que esteja atrelado também a uma redução na forma de tributação convencional. Perfeito. Matheus, quais são as suas reflexões sobre esse tema tão espinhoso de um modelo tributário desejável para o Brasil? O Adriano, é dentro disso que o Márcio falou. Eu acho que é um equilíbrio, né? Um equilíbrio que tem que ser buscado e tentado ser implementado, ou seja, ter esse ajuste, porque o que a gente tem hoje é uma carga tributária excessiva, né? E que foge, como o Márcio colocou, da renda e do consumo, do bem ou do serviço. E são isso tudo que vai onerando e deixando com que o empresário fique desestimulado, né? Com essa burocracia, com essa carga excessiva, com a dificuldade que existe, com a falta de transparência, para empreender. E o que nós estamos precisando hoje é justamente de pessoas que tenham um estímulo, né, para empreender e para fazer o país crescer, para injetar o dinheiro na economia e no setor produtivo, né, e não mais deixar ainda mais agora pós-pandemia, né, em que nós precisamos ainda mais desse crescimento que o Brasil não vem atingindo e passa pela reforma tributária, né? Nós vamos ter aí desde 1901, salvo engano, uma deflação de menos 5%, que nós nunca tivemos há um século, e vamos ter, então o Brasil regrediu e agora precisa desse estímulo para poder crescer e recuperar o tempo perdido. Isso vai demorar mais uns 10, 20 anos. E a reforma tributária é muito importante e esse equilíbrio é muito importante. Não é nem a divisão interna para quem que vai os recursos, porque isso, com certeza, até está previsto já na PEC 110, não na 45, com a criação de fundos, né? Fundos estaduais e municipais para compensação de perdas, de acordo com a renda per capita, com a arrecadação per capita de cada estado ou município. Ok. Então, nós temos mecanismo de fazer o dinheiro ser compensado e circular e atingir um equilíbrio dentro do país. Mas o problema é o tamanho da carga tributária, a desorganização e a burocracia que impedem e desestimulam que o setor produtivo cada vez mais pegue esse dinheiro e invista aqui dentro, né? E não mande até mesmo esse dinheiro para fora ou aplique no mercado financeiro e deixe o dinheiro parado rendendo. Perfeito, Matheus. Ótimas reflexões. Eu acrescento aqui que o Brasil, na minha opinião, tem que simplificar e tem que ser competitivo para atrair investimento de fora. Então, um modelo de tributação da renda mais simplificado, com um tributo só. A ideia da alíquota flat eu gosto muito para a pessoa jurídica. Acho que o mundo todo está caminhando para isso. A gente está vendo aí Estados Unidos e outros países com alíquotas próximas de 20%, nós estamos com 34%, né? Enfrentar essa discussão dos dividendos com muita cautela,
A tributação sobre o consumo também, um IVA único, simplificaria muito, acho que traria grandes benefícios e acho que, com certeza, é o primeiro item que nós vamos conseguir resolver, ainda que parcialmente, com os projetos que nós discutimos hoje. Também reduzir e simplificar a tributação sobre a folha de salários. E essa questão do Digital Services Tax não me agrada muito, eu acho muito complexo, vai ser muito difícil você vincular uma empresa a um país. Os projetos que eu tenho visto da União Europeia eu acho extremamente complexos e que vão gerar aí mais custos para o consumidor final. Bom, para a gente fechar aqui, temos uma pergunta. E aí, essa pergunta eu vou direcionar ao Márcio, porque eu e o Matheus somos advogados, ela fala de curso de advogados, então o Márcio, que é gestor jurídico, pode falar melhor. É a pergunta do Gilberto Matoso Filho. Ele pergunta se o fato da redução do volume de acúmulo de crédito com a CBS não seria um fator de compensação do aumento do alíquota, inclusive gastos das diversas ações judiciais a respeito dos creditamentos do PIS e da COFINS. Então, queria passar para o Márcio responder essa pergunta e depois o Léo já pode fazer o encerramento. Repete, por favor, a pergunta, Adriano. A pergunta é se o fato da redução do volume de acúmulo de crédito da CBS, né, eu acredito que ele quis dizer aqui, se o fato de você poder tomar crédito com mais simplicidade, né, bastando estar destacado na nota, ele não compensaria o aumento de alíquota. E pediu para a gente levar em consideração também o gasto das empresas com os escritórios de advocacia para discutir crédito de PIS/COFINS, defendendo o CARF e tudo mais. O Brasil tem alguns mitos, né? Primeiro, eu nunca vi ressarcimento e restituição de imposto de uma forma suave. Então, a reforma prevê como a legislação já prevê hoje. Agora, eu pergunto, na prática isso vai acontecer? Recentemente, nós vimos a decisão dos tribunais superiores, agora desta semana, dizendo que o fisco deve, sim, restituir o tributo, mesmo que o contribuinte tenha parcelamento com o governo. Porque o governo sempre cria normas para não devolver o tributo. E não é por má fé, é importante isso. Você tem, de um lado, o fisco, que é parcial, ele tem a obrigação de arrecadar, e que bom que é assim. E, por outro lado, o contribuinte, que tem a obrigação também de maximizar o seu lucro e pagar o que é devido. Então, esse conflito e esse confronto vence quem tem um poder maior. E quem tem o poder maior nesse momento é a Receita Federal do Brasil. É natural que isso seja assim. Então, a Receita diz assim, olha, eu não vou devolver o seu tributo porque eu estou te fiscalizando. A premissa é verdadeira? A premissa é verdadeira. Ele está te fiscalizando, então ele não sabe se você tem aquele tributo para ser restituído. Ou então eu entendo que você tem uma dívida comigo e você entende que você não tem essa dívida. Mas o fato de eu entender que você tem essa dívida me permite segurar a sua restituição. Então, é natural, e isso eu não vejo que isso será uma transição suave. Então, quando a gente fala do aumento e redução de litigiosidade, eu também não acredito. Eu entendo que o Brasil vai ser necessário esse embate, esse amadurecimento, para que a gente chegue ao final da reforma tributária com um modelo melhor. Então, a pergunta feita pelo colega Gilberto, ela talvez seja respondida quando a gente fala aqui que o Brasil avançou em reforma. Mas eu gostaria de colocar algumas reflexões que eu tomei nota. Foram editadas no Brasil 5.800.000 normas desde a Constituição Federal de 1988, das quais 390.000 alterações de legislação são relativas à tributária. São praticamente 2 normas tributárias por hora no Brasil. Então, a cada hora, em dias úteis, nós temos 2 novas regras tributárias. O Brasil gasta 1,2% do seu faturamento com a administração de compliance.
esse número é 11 vezes maior do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Vale dizer, nos Estados Unidos, para cada funcionário que você tem para administrar a burocracia tributária, no Brasil você tem 11 funcionários. Então, é completamente diferente as duas questões. Então, eu coloquei um número aqui um pouco mais cedo. Nós temos 31 milhões de processos tributários no Brasil, 220 milhões de habitantes e 31 milhões de processos tributários judiciais no Brasil, fora os administrativos. Então, só no ano passado foram 204 bilhões de autuações fiscais. Então, com isso, eu não acredito que essa premissa colocada para esse questionamento faça sentido. O Brasil ele tem que mudar a legislação, tem que mudar a sua base, para então criar um ambiente de negócios mais saudável, mais competitivo. Isso vai acontecer de forma natural. Mas eu não vejo mudanças em relação a isso no médio prazo, nem de simplificação. Acho que vai ter um aumento de burocracia e, infelizmente, é necessário. Não é uma culpa do governo atual. É que para você migrar de um sistema para outro, para você dar mais segurança durante essa migração, você tem que criar algo em paralelo. Você não pode acabar com tudo que existe até agora e criar um novo. Então, nós vamos ter o custo de administrar o velho e o custo de administrar o novo. E esse novo também tem as suas complexidades. Então, o Brasil é um país novo, estamos ainda caminhando, e eu não acredito que a assinatura ou a aprovação de um texto vai mudar a vida dos advogados, dos tributaristas e das empresas. Não. Nós vamos começar uma nova fase de muito debate, de muita discussão. Muito obrigado, Márcio. Gostaria de agradecer a todos, passar a palavra para o Léo, finalizar o nosso evento. Eu acho que foi sensacional, ótimas reflexões. Obrigado também ao Matheus. Foi um prazer debater com vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos. Chegamos, então, ao fim de nosso webinar. Agradecemos os nossos palestrantes que aqui estiveram conosco, o Adriano Mutzi, o Márcio Lima e o Matheus Bonacorsi. Aos nossos parceiros, evidencio aqui a presença da minha colega e secretário-geral da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, Janice Tereza Rota, muito obrigado pela presença. E também agradeço a presença do Dr. Ferdinando Fiore, ele é o diretor do ITE São Paulo, a Italian Trade Agency, o escritório de São Paulo do Ministério Italiano. E no mais, em nome dos associados, dos diretores da Câmara que estiveram aqui conosco nesse webinar, nós agradecemos a todos vocês que puderam estar conosco, nos prestigiando nessa transmissão. Nos próximos dias, enviaremos o link desse webinar e uma ficha de avaliação para que possam, sim, avaliar o nosso evento e compartilhar o link com a equipe de vocês. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos.